Boa noite, IBRN. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom que você está aí conosco. Aleluia. Né? Felizmente, não podemos mais uma vez estarmos juntos aqui, mas cremos que nós estaremos juntos em adoração, em louvor, em oração. Chega a ser redundante nós falarmos que estamos vivendo dias tristes. Isso acaba sendo repetitivo demais, né? Todos nós temos vivido dias tristes. Hoje, ao chegar na igreja, mais uma notícia triste nos abalou. Mas nós temos que manter a esperança, porque o nosso Deus está vivo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos faz seguir, é Ele que nos anima, é Ele que nos faz acreditar que Ele estará conosco até chegar à vida eterna. Então eu queria te convidar a compartilhar o link no YouTube, no Facebook. Convide as pessoas para que possam estar assistindo esse culto. Com certeza tocará no coração de muita gente, porque Deus já preparou, o Espírito Santo de Deus já está presente aqui e Ele vai fazer a obra. Eu queria falar com você, membro da IBRN, com a direção do nosso Espírito Santo e na visão da nossa ministra de intercessão Taina. Nós temos vivido essa semana um propósito de jejum e oração, e todo dia nós temos feito juntos devocionais. Se você não está participando, junte-se a nós. Nós já vivemos temas desde domingo. Domingo nós falamos sobre o arrependimento. Na segunda-feira nós lemos sobre o quebrantamento. Ontem nós lemos sobre a rendição. E hoje nós estamos vivendo a dependência. E sobre a dependência você vai ouvir mais um pouco mais tarde. Eu queria deixar um versículo para vocês, para que nós possamos estar ligados com Deus, porque Ele faz a obra, independente de qualquer coisa. Está lá em Lamentações 3, de 21 a 24, e diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Creia nessa palavra, meu irmão. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado por estar na sua casa. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo já estar presente aqui, Pai. Fale aos corações, fale, invada a casa de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que todo louvor, toda palavra possa tocar, Pai. Que os dias tristes possam cessar, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa estar tomando conta e nós possamos viver o melhor dessa terra, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Eu te faço uma oração especial agora, ó Deus, na vida do nosso pastor Luiz. Visita ele naquele hospital, Pai. Traga o fôlego de vida para ele, ó Pai. Renova as suas forças, ó Deus. Nós acreditamos em milagres, ó Deus. Acreditamos que ele vai estar aqui conosco. Mas, ó Deus, nós confiamos na Tua palavra, ó Deus. Pedimos uma bênção especial na vida da Adriana Américo, ó Pai. A Tua serva, ó Deus, que está passando por momentos, ó Deus, tristes, nebulosos, ó Deus. Só o Senhor, para que possa dar força a ela, Pai. Nos guarde, Pai, nos abençoe, nos traga esperança, que nós possamos acreditar sempre e nunca desanimar. Possamos honrar o Teu nome, ó Deus, e possamos Te adorar da melhor forma, sem desanimar. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar a Deus, porque nós somos apaixonados por Ele. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos adorar ao Senhor juntos. Depois dessa palavra de abertura que o nosso querido irmão Marcelo deu, vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Você mudou meu jeito de pensar.
te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertencemos, Senhor. Adoramos o teu nome com gratidão. Gratidão a ti e amor no coração. Envia o teu Espírito, fala conosco, derrame a tua unção aqui nesse lugar, em nossos corações. Nos rendemos a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Te rendemos, Pai, toda a honra,
Te rendemos toda a glória, Senhor Deus, porque sabemos, ó Pai, que tudo coopera, Senhor Deus. A Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor Deus, daqueles que são chamados, ó Pai, segundo um propósito, Senhor Deus. E nós sabemos que temos um propósito em Ti, ó Pai. Nós sentimos no nosso coração, Senhor, que o Senhor tem nos capacitado, Senhor. O Senhor tem feito a obra no meio do Teu povo, mas no meio dessa caminhada, ó Pai, as coisas vão acontecendo também, Senhor Deus. E muitas das vezes achamos que temos o controle, ó Pai, de algumas coisas, mas todo o controle, Senhor Deus, está nas Tuas mãos, ó Deus. E por isso nós Te agradecemos, porque se tivesse, Pai, o controle nas nossas mãos, Senhor Deus, dificilmente, ó Pai, nós teríamos um futuro de glória, nós teríamos um futuro bom, ó Pai. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem reservado para cada um de nós um futuro de paz, um futuro glorioso, Senhor Deus, ao Teu lado, ó Pai. E nós não queremos, Senhor Deus, vender a nossa salvação por nada nesse mundo, Senhor Deus. Nós não queremos, ó Pai, entregar a nossa salvação, abrir mão da nossa salvação por nada, Senhor Deus, do que esse mundo possa nos oferecer, ó Pai. Nós queremos sim caminhar do Seu lado, Senhor Deus, estar disponível em Tuas mãos, ó Pai, e estar no centro da Tua vontade, Senhor Deus, porque a Tua vontade, ó Pai, é muito melhor, muito maior do que a nossa, ó Pai. Então, nos guia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Te amo, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Te amo, Jesus. Yeah, yeah. Eu Te amo.
Aleluia. Esse é o nosso momento intercessório. Será que você pode adorar ao Senhor nesse momento e dizer que Ele é santo, assim como essa canção que você acabou de louvar? Eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós precisamos aprender a confiar e depender nesses dias difíceis. Mesmo que lá no fundo do poço existam perguntas sem respostas, nós precisamos continuar confiando e dependendo. E eu entendo que quando nós adoramos em meio à dor, em meio às dificuldades, nós somos sustentados. O Senhor está ao redor da minha saúde, o Senhor está ao redor da minha vida emocional. Será que você pode declarar nessa noite: eu confio no Senhor e eu não serei abalado? Confia no Senhor e você não será abalado. As suas estruturas, que são as suas raízes, estarão tão fincadas no Senhor e você não será abalado. Vamos orar nessa noite. Eu peço que você inclua nas suas orações a irmã Adriana, que tem passado esse momento difícil com a perda do seu irmão. O Senhor chamou para si. E nessa tarde, o Senhor também levou o seu paizinho. Esteja orando por ela, pela sua família, para que ela esteja fincada nessa rocha e que ela continue confiando no Senhor, para que ela não seja abalada, nem ela e nem a tua casa. Amém? Declare nessa noite sobre a vida dela também, sobre a família dela. Declara nessa noite também sobre a vida do pastor Luiz, que o Senhor entrará nos seus pulmões, o Senhor restaurará a saúde por completo. E eu creio que pastor Luiz, o Senhor trazendo ele para o nosso meio, nunca mais será o mesmo, porque ele terá testemunho de vida. Ele é o próprio testemunho. Clame ao Senhor para que o Senhor restaure ele por completo. E em meio à dor, nós não estamos vivendo a dor desses nossos irmãos, eles estão vivendo. Nós não podemos dizer que está ruim para nós, porque não está. Então agradeça ao Senhor e vamos viver a luta do nosso irmão junto com eles. Vamos clamar, vamos pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, ó Pai, nós iremos confiar e depender, ó Pai, de Ti, porque nós não seremos abalados. Ó Pai, como confiar e depender em meio a tanta tribulação, Pai? Mas a Tua palavra, ela é verdade. Ó Pai, no Senhor não há sombra nenhuma de variação. Tu és o Pai das luzes, Tu és o Deus de respostas. Ó Pai, Tu és aquele que nos sustenta em meio à dor. Ó Pai, Tu és aquele que está sustentando aqueles que estão enlutados. Ó Pai, Tu és aquele que traz esperança onde não há. Ó Pai, aqueles que passam por dificuldades e clamam o Senhor, eles vivem uma esperança que só pode vir do céu. Ó Pai, eu quero declarar que essa esperança estará nas casas essa noite. Ó Pai, essa esperança estará nas vidas essa noite. Essa esperança estará nos corações essa noite. Essa esperança estará nas mentes. Ó Pai, há esperança no Senhor. Ó Deus, há esperança no Senhor. Ó Pai, nos ensina a depender, a confiar, porque grandes coisas o Senhor fará. Ó Pai, nós prosseguiremos crendo nas Tuas promessas. Nós iremos trazer à memória aquilo que dá esperança. Ó Pai, eu profetizo a cura sobre a vida do pastor Luiz. Eu profetizo o consolo do Espírito Santo sobre a vida da família da Adriana. Ó Pai, porque nós só podemos clamar o Deus que tudo pode. Nós só podemos clamar ao Teu Espírito Santo que o Senhor deixou conosco, Pai. E enquanto isso, ó Pai, nos ensina a valorizar a nossa vida, nos ensina a gastar tempo contigo. Ó Pai, vá de encontro àqueles pensamentos cativos nessa noite. Ó Deus, eu quero repreender todo pensamento cativo ao engano,
cativa a mentira, cativa, Pai, a pensamentos que não vêm de Ti. Ó Deus, eu repreendo nessa noite toda ação maligna sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, eu profetizo um tempo novo, eu profetizo mente do Senhor. Ó Deus, eu quero pedir também, ó Pai, por corações entristecidos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu profetizo bálsamo de alegria. Ó Deus, entra com alegria nos corações que não tem mais nenhuma alegria, Pai. Mostra que ainda há algo a se alegrar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, a cura sobre o Brasil, sobre o mundo. Ó Deus, nos ensina o que o Senhor quer nos ensinar, Pai, com esse tempo. Ó Deus, para que tudo isso passe, leve o teu povo ao arrependimento, Pai. Ó Senhor, a nação já não aguenta mais sofrer. Ó Deus, é do nosso lado. Ó Pai, é atrás de nós, é na nossa frente. Tem misericórdia da nação, Senhor. Que a nação seja tua, que o Senhor seja o Deus da nação. E assim nós seremos felizes, ó Pai. Ó Senhor, os teus ouvidos não estão inclinados ao nosso clamor. Obrigada porque os teus ouvidos não estão, ó Pai, surdos ao nosso clamor, Pai. O Senhor está ouvindo cada um deles. O Senhor está ouvindo cada um deles. O Senhor chora conosco. O Senhor se alegra conosco. Ó Pai, o Senhor tem ouvido as nossas orações. Obrigada, Espírito Santo, por ser quem é em nossas vidas. Obrigada, Paizinho, obrigada pela vida, obrigada. Eu coloco cada pedido de oração diante da cruz, porque na cruz há poder. Ó Pai, eu coloco cada pedido de oração nessa noite diante da cruz, porque na cruz houve morte, mas houve ressurreição, ó Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor pode, ó Pai, ressuscitar tudo aquilo que morreu, Deus, e que nós não acreditamos mais, porque se for a tua vontade, o Senhor tem poder de ressuscitar, Pai, cada oração feita e que está de acordo com a tua vontade. Obrigada, Pai, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Hoje, nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida e sobre a tua também. Seja grato e viva o melhor na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que a resposta do Senhor encontre a tua casa e o teu coração nessa noite. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Essa noite eu fiquei encarregada, com a grande responsabilidade de trazer aquilo que o Senhor tem me dado no secreto. Na semana passada, o Senhor me deu algo para a igreja IBRN. Ele pediu para que eu pedisse ao pastor Jaziel se eu poderia convocar a igreja num jejum e oração. E ele falou assim: minha filha, você vai fazer devocionais todos os dias. E os devocionais que vocês têm lido é o que o Senhor tem me dado no meu secreto, diariamente. Eu não escrevi todos de uma vez, eu tenho escrito um a cada madrugada, que é o horário mesmo que eu começo a escrever. E o Senhor tem dado aquilo que os irmãos têm lido. E se você não tem lido
Se você não está recebendo, eu peço que você fale aí nos comentários do YouTube ou do Facebook para que a gente possa incluir o seu contato, o seu número de WhatsApp, e então você poder receber esses devocionais. Hoje, o pastor Jaziel pediu para que eu trouxesse o tema do devocional de hoje, que no caso o Senhor me deu ontem, né? Eu vou falar sobre depender, e isso é uma das coisas que eu tenho dependido do Senhor. Porque é tão mais fácil quando a gente já tem tudo, né? A gente já adianta para uma semana. A gente está vivendo num tempo que tempo é dinheiro, a gente quer tempo, né? E eu falei, Senhor, tem que ser todo dia mesmo, o Senhor vai me dando assim de pingado. Então, essa ministração já começou sobre eu depender dele me dar a palavra sobre depender. E eu queria te convidar a orar por mim nessa hora. Eu vou orar antes de começar a palavra. Amém? Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Deus, para cumprir aquilo que o Senhor quer, Deus. Eu não sei, Senhor, aonde vai alcançar essa mensagem, quais são as casas, quais são as pessoas. Eu não sei o tempo que a pessoa vai assistir. Mas eu quero orar, Jesus, para que a minha voz não seja minha, mas seja a tua voz. E que essa voz, Senhor, encontre corações férteis nessa noite. E que frutifique, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha entrar nos corações, Senhor. No nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o meu eu diminua e que o Senhor venha crescer na minha vida. Não para a minha glória, mas para a tua. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu oro. Fica à vontade para mudar aquilo que tem que ser mudado e para falar aquilo que tem que ser falado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Como eu falei, né, o tema é depender. E aí o Senhor me deu João 15, do 1 ao 8. Eu vou estar lendo aqui na versão viva para os irmãos, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produza ainda mais frutos. Ele já limpou vocês pela palavra que eu lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se e é ajuntado no montão com todos os outros, e depois é lançado no fogo e queimado. Mas, se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Uau, que palavra, né? Já fala por si. E aí eu quero, né, para a gente começar, eu queria te perguntar, o que vem na sua mente quando você fala, quando você pronuncia a palavra depender? Como eu botei no devocional de hoje, né, a palavra dependência, ela não soa mal aos nossos, ela não soa bem aos nossos ouvidos. Porque quando você pensa em depender, você pensa assim, um dependente emocional, um dependente físico, um dependente dos pais, um dependente, não sei o que vem, um dependente químico. Essa palavra na nossa mente, ela soa mal, sabe? E eu viajei mesmo lá em casa com o Senhor. Eu pensei assim, nossa, isso faz todo sentido, né? O porquê às vezes é tão difícil a gente depender do Senhor. E aí, independência hoje em dia, né, é uma meta de vida pra gente.
Eu lembro que aos meus 20 anos eu comecei a ser independente. E isso aconteceu na minha vida muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, muito cedo. Nem era 15, era 14 para 15. Eu já trabalhava. Então, assim, eu consegui eu posso dizer que uma estabilidade financeira, se eu quisesse alugar uma casa e morar sozinha, com 20 anos. Eu não tinha maturidade para isso, mas eu fui independente muito cedo, né? E aí, para mim, eu vou contar aqui um testemunho que é meu, né? Para mim, eu sempre gostei de dizer que eu era dona do meu nariz. Eu não sei se você aí de casa já passou por essa experiência ou passa por essa experiência. Você fala assim, eu não devo nada para ninguém, eu sou dona do meu nariz, eu sou independente. Ou então quando a gente gosta de falar assim, independente do que pensarem de mim, eu não estou nem aí, porque eu sou dona de mim. Sabe? Essas coisas que parece que infla dentro da gente. Então, eu era essa pessoa até o dia que eu dei de cara com Jesus, né? E aí, o que aconteceu? O Senhor, eu sempre trabalhei, eu sempre comprei as minhas coisas e, de repente, o Senhor me pediu a minha independência. E lógico, né? Eu não estou falando que vocês têm que largar o emprego e ser sustentados pelo marido de vocês, mas isso é um testemunho meu que é meu. Né? Eu não tenho como colocar isso para a vida de ninguém, porque é algo meu com o Espírito Santo, né? E quem me conheceu, o Marcelo está aqui, ele me conhecia antes de Cristo, eu era uma outra pessoa. E aí, de repente, eu casei e o Senhor falou, me entrega essa sua independência e depende do seu marido. Gente, o meu marido, vocês conhecem ele é... Eu digo a ele que, para mim, ele é o melhor marido do mundo. Deus poderia, né, ter me dado outra pessoa que não fosse tão compreensivo quanto ele, mas ele é um homem temente ao Senhor, e o Senhor também falou com ele que deveria fazer isso. Então, ele aceitou e eu obedeci. Só que nos primeiros anos, a gente obedece e está de boa. Mas depois, quando vem vindo as provações, a gente já quer desistir logo de ser dependente. Gente, quantas vezes, não foi uma nem duas, eu tentei procurar um emprego, mesmo tendo essa aliança com o Senhor, porque eu prometi ao Senhor que eu faria. Mesmo tendo isso, eu já tentei arrumar emprego, eu já tentei vender coisa, e tudo deu errado, tá? E aí, lógico, né, porque... não tive escolha e voltei a obedecer. Por que eu estou te contando isso? Porque hoje a gente vai falar sobre os ramos de uma videira. E aí eu fui pesquisar, né, o que Jesus queria dizer no meio desse contexto aqui, só para vocês entenderem. Eu fui pesquisar, ele falou, eu sou a videira verdadeira. E aí eu pensei, Jesus, se o Senhor é a videira verdadeira, existe a videira falsa, né? Então, o que seria a videira falsa? E aí o Senhor me levou lá em Salmo 80, no versículo 8, que diz, Israel era uma pequena videira quando nos trouxe do Egito. Expulsou as nações pagãs que viviam nessa terra e plantou aqui o nosso povo. E o Senhor falou para mim, a falsa videira eram os israelitas, que eles achavam que só eles eram salvos, e ao invés deles levarem a salvação, o Deus de Israel para as nações, eles se corromperam e adoraram deuses falsos e ficaram religiosos e não aceitaram o Messias. E o Senhor falou, Israel era considerado naquela época uma videira. E eu fui pesquisar sobre isso, existiu, não sei se foi nessa época aqui, se você for pesquisar moedas das nações, moedas de Israel que eram cunhadas com o desenho de uma videira, né? Representando que eles afirmavam que eles eram a videira.
E aí, tudo faz sentido agora, né? Quando o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira. Ele falou para os discípulos, eu sou. E aí, os discípulos reconheceram que ele era o Messias. E nesse contexto que ele disse essa passagem, Judas não estava com eles. Porque foi logo depois da ceia, que quando Judas foi tomado por Satanás e saiu e deixou os discípulos para poder, né, trair Jesus. Então Judas, ele não ouviu isso aqui, né? E aí eu pensei assim, meu Deus, Judas, ele quis ser independente. E quem foi lá antes da criação, quem foi o anjo que quis ser independente? Satanás. E se você voltar lá no capítulo 13, que fala quando Satanás entrou em Judas, Satanás entrou, lógico, existia um propósito para isso, mas Satanás entrou em Judas porque ele entendeu que Judas, ele também queria ser independente. Então ele foi tomado por Satanás, que também quis ser o rebelde do céu. E aí ele traiu Jesus. E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? A Bíblia fala assim, todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Judas era esse ramo. Judas foi um ramo que estava ali junto com a videira. Ele estava ali bebendo da seiva da videira. Ele estava junto com os discípulos. Ele viu muitas curas. Ele viu... Gente, eu não faço ideia do que era andar com Jesus. Se a gente sente Jesus, não sabe onde ele está aqui, já sente aquela coisa boa. Você imagina andar com ele lado a lado, comer peixe com ele, ver ele fazendo cura todos os dias, sabe? Então Judas era esse, eu falo galho, mas não é galho. Toda hora eu falo galho, vocês me desculpem. É um ramo. Judas era esse ramo que não dava fruto. E aí ele foi cortado e jogado no fogo do inferno. Por quê? Porque um ramo que não dá frutos, ele só está ali para atrapalhar. Ele está junto com os outros ramos, ele está ali juntinho, colado na videira, mas ao invés dele ajudar, ele atrapalha. Por quê? Porque ele acaba sugando a seiva e não vai nutrientes necessários para o galho. Hoje eu vou falar muito. Deus me deu assim, tudo dentro dessa palavra videira, né? Judas era um exemplo de independência, como eu falei aqui, né? Como que aí eu escrevi aqui, né? Como você ser independente é como dizer assim, no seu lugar eu faria melhor. E isso para mim foi muito forte. Eu falei, meu Deus, isso é muito sério, sabe? A gente querer achar que a gente tem o controle da nossa vida e não depender do Senhor, é a gente dizer para Ele, não, eu não quero depender de você. No seu lugar eu faço melhor. Só que o Senhor fala aqui que esses ramos, aqueles que não produzem, eles são cortados. Eles são jogados com um monte de outro que a Bíblia fala. E eles são jogados no fogo. E, gente, o fogo aqui descrito, ele fala do inferno. Isso me levou a ter muito temor, um temor do Senhor. Porque o inferno existe. E o Senhor está falando para a gente nessa noite, deem frutos. Deem frutos, porque se vocês não derem, se vocês forem um ramo que está ali sugando da minha videira e não derem frutos, vocês vão ser cortados e vão ser jogados no inferno, no fogo. E aí eu quero falar, eu falei aqui da dependência da videira, que é o Senhor. Mas eu também quero falar como a gente depende um dos outros. E eu quero dizer para você, e o Senhor mandou avisar, dizer isso à igreja. Você precisa de outros irmãos. Você precisa de outros irmãos. Eu vou repetir.
você precisa de outros irmãos. Aí o Senhor me deu algo e Ele falou: a gente precisa de opostos. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos com os nossos irmãos, porque nós precisamos de opostos. E o Senhor me levou lá na nossa intimidade, na minha intimidade com o meu marido. O meu marido é homem e eu sou mulher. Nós somos opostos. Os opostos geram frutos, que são os filhos. A minha filha é o fruto do meu amor junto com o Vitor. Nós somos opostos. Os opostos geram vida, geram frutos. Dependem um do outro. Eu, mulher, dependo do homem. O homem depende da mulher para gerar uma vida. Se for um homem junto com um homem, uma mulher junto com uma mulher, e eu não estou sendo aqui falando de homossexuais, mas o que eu quero dizer é que mulher com mulher não vai gerar frutos, que são os filhos. Não vai. Por que não vai? Porque são iguais. Homem com homem não vai ter filhos. Por quê? Porque são iguais. Nós precisamos dos irmãos diferentes para gerarmos frutos. E o Senhor falou isso muito forte ao meu coração. Irmão, eu não vou entrar no assunto de homossexualidade, mas eu quero te dizer que isso é uma verdade. E não é uma verdade espiritual, ela é uma verdade natural. Você tem que concordar comigo que nós só geramos frutos entre homem e mulher. Então o Senhor falou: vocês precisam um do outro porque vocês são diferentes. Você imagina se toda uma igreja fosse Taina, se toda uma igreja fosse Marcelo. Não ia ser um corpo, nós precisamos um do outro. E o Senhor falou: a dependência não é só de mim, mas a dependência para que venha um avivamento genuíno nesse lugar é a gente depender um dos outros. Eu estou aqui falando para você de casa, mas enquanto eu estou aqui, eu estou dependendo do Cuca, que está lá na galeria gravando. Eu estou dependendo do Carlos e da Simone, que estão olhando se a transmissão está fluindo aí na internet para você. Eu dependo deles. Nós dependemos um dos outros. E o Senhor quer falar isso para você. E o avivamento virá quando entendermos que somos dependentes não só da videira, mas um dos outros, como eu falei aqui. E aí eu quero falar aqui para os desigrejados. Eu não sei se você é um desigrejado que está me assistindo, né? A galera do Cristo em Casa. Deixa eu te falar uma verdade. Você é a igreja. Você é a igreja. Isso é uma verdade. Nós somos a igreja. Mas, ei, querido, você é um dedinho da igreja que está em casa. A igreja é aqui. É a galera mesmo, é todo mundo diferente. O Senhor não disse que a gente tem que ficar em casa desigrejado, porque quando Ele voltar, Ele vai vir buscar a noiva, e a noiva é a igreja. E a igreja é composta de ministérios que juntos formam um corpo, onde o cabeça é o Senhor. Então fica com essa verdade. Se você está achando que você vai dar fruto sozinho, você só é um ramo que vai ser cortado e vai ser lançado no inferno. Porque você depende da igreja, você depende da videira que é o Senhor, e você também depende dos irmãos. Isso é uma verdade. Até para morrer a gente depende de alguém para enterrar a gente. Até para morrer. E um conhecido meu falava que ele não precisava de ninguém. Não precisava de ninguém. Até o dia que ele faleceu. E aí eu pensei nessa frase. Ele precisava sim. Ele precisava porque até para enterrar a gente depende de alguém. E isso fica muito, muito mais sério quando vai chegando perto da morte. Quando alguém chega para o enfermeiro, a gente está lendo todos os dias na internet que alguém chega para o enfermeiro e fala assim: não me deixe morrer. Ele está dependendo de ajuda de aparelho, ele está dependendo de médicos. Gente, nós dependemos um dos outros. E o Senhor falou: eu vou enviar um avivamento, mas eu tenho que enviar para a noiva. Porque se a noiva estiver toda espalhada,
entendendo que ela é independente, né? Ah, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Eu tô aqui na minha igreja, a galera da Assembleia tá lá, eu não preciso deles, a galera da outra igreja. Não, a gente depende porque nós somos um corpo do Senhor. E aí, o Senhor me deu um exemplo de projetos. Eu não sei se você em casa você tem filho. Mas eu quero dar um exemplo que só a gente aguenta, às vezes, os nossos filhos, né? Os nossos frutos. Aí você imagina, se eu, por exemplo, eu faço um projeto, ó, tem tudo direitinho, eu coloco no papel e falo assim, ó, vai ter que ser desse jeito, desse daqui. Por exemplo, a minha filha ficou lá em casa com meu marido. Aí eu falo, olha, Vitor, ela vai ter que comer isso, ela vai ter que fazer isso tal hora, não sei o que e tudo mais. Mas se não fosse o meu marido, fosse outra pessoa, você acha mesmo que a pessoa ia levar isso assim, o mesmo sentimento que eu estava ali botando no papel para ela cuidar? Você acha mesmo que quando ela recebesse isso, ela agiria do jeito que eu faria? Não. Aí o Senhor falou para mim, projetos que frutificam, projetos de igreja, projetos de coisas que a gente tem que fazer, nasce da união dos irmãos. Não adianta você fazer um projeto e jogar para a igreja, para eles fazerem algo que o Senhor deu no seu coração. Aí o Senhor falou, o projeto nasce da unidade. Quando todo mundo começa a orar e o Senhor dá algo, então a pessoa acredita naquilo, ela sentiu, porque foi de dentro para fora. Então ela depende do Senhor e dos irmãos. E aí o Senhor falou, olha como é importante, né? A igreja depender um do outro. Eu sendo a videira e todos dependendo um do outro, a igreja anda, sabe? A igreja anda. E pulando essa parte agora, eu vou entrar na parte, eu já estou indo para o final, da poda. Gente, isso daqui foi muito profético para a minha vida. Quando o Senhor me deu isso ontem, eu fiquei assim, anestesiada. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? A poda. E, gente, eu não sei se vocês são assim, mas quando eu quero descobrir uma coisa, que eu quero pesquisar, eu quero ir a fundo do negócio, às vezes eu como uma coisa diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo, abobrinha. Eu vou lá na internet e falo, quais benefícios da abobrinha? Eu sou essa pessoa. E aí o Senhor começou a falar da videira, eu fui nos sites de agricultores ler sobre plantações, qual é a época que ela nasce, como é que ela gosta de ficar. Eu viajei na videira. E aí veio essa parte da poda, que foi quando o Senhor usou um meio totalmente natural, que era um site de agricultores. Até mandei para uma pastora amiga minha, eu falei, olha, eu fui muito ministrada com essa página de vinhos que falava da plantação e das podas da uva, mas eu não sei se vai ser assim, então lê. Aí ela leu. E aí, olha, gente, olha isso. Videiras são podadas no outono. E aí o site dizia assim, eu vou ler exatamente como estava escrito no site. Videiras são podadas no outono. No caso, não a videira, mas os ramos. São podados no outono. Quando, aos nossos olhos naturais, né, aos nossos olhos, elas estão bem fracas e parece cruel para quem é leigo. Olha isso, gente. E aí eu vi a foto. Se você for curioso igual eu, você pode ver depois a foto da poda da videira. Parece um galho seco. Parece que você cortou ela e ela morreu. E olha que interessante, só fica o tronco, o caule, né? Os galhos são todos podados. E eu falei assim, meu Deus. E o Senhor me levou a pensar no nosso deserto. Todo mundo tem um outono. Todo mundo passa pela estação que as folhas caem, que chega o outono na nossa vida. E você imagina, você no meio do deserto, o Senhor vai lá e corta mais.
E aí, aos olhos naturais, a gente pensa assim, meu Deus, é cruel, né? Por que você está fazendo isso? E eu estou falando para você com muito temor, porque eu sei que eu já passei por isso e posso passar novamente. E aí o Senhor falou, eu corto para dar mais fruto. Porque se eu deixar... Não, gente, eu pesquisei. Se você não podar uma videira, ela até dá um fruto, outro, mas vai chegar uma hora que ela não dá mais. E ela vai ficar aquele galho que eu falei no início, que só suga os nutrientes e não dá fruto nenhum. E aí o Senhor falou, eu podo. E aí, algo mais profético ainda que o Senhor me deu depois do outono, no fim do inverno, acontece o que os agricultores chamam de o choro da videira. Não sei se você já ouviu falar isso, mas eu fiquei impactada. Quando eles podam no outono, passa, né, a estação, e quando chega no fim do inverno, gente, isso é muito profético para a nossa vida. Quando chega no fim da estação do inverno, que é uma estação triste, sabe? A gente fala assim, eu estou vivendo o inverno, né? Quem já ouviu isso? Eu estou vivendo a estação do inverno, estou esperando a primavera, que é a estação das flores. E a videira, ela passa o inverno todo podada. Mas quando chega o fim do inverno, acontece algo sobrenatural. E isso vai acontecer na sua vida. Se você está passando um inverno na sua vida, vai acontecer com você. E os agricultores chamam de choro da videira. Esse choro da videira, eu já vou explicar o que é, vai até o início da primavera, gente. Deus é perfeito. Quando vem as flores, a estação mais linda do ano que eu acho é a primavera. Aí está escrito assim, antes do nascimento dos novos ramos, que são os brotinhos, né? Quando você poda, nasce aqueles novos brotinhos. Antes do nascimento, ocorre esvaziamento de seiva de até 1 litro por dia. Eu não sei se você está entendendo. Quando o Senhor me falou isso, Ele falou assim para mim, eu corto, dói. O choro da videira representa, sabe o que, gente? A unção do Espírito Santo que vai ser derramada no meio da tua dor, 1 litro por dia do ramo cortado, vai embora e acontece um esvaziamento total do ramo, para que depois venha o ramo novo no início da primavera. Meu Deus, eu estou toda arrepiada, porque isso é muito forte, gente. Isso é a gente. Quando Jesus falou que Ele era videira, Ele já sabia disso. Porque Ele que inventou isso, foi Ele. Olha só, uma coisa natural, um site natural de agricultor, leva a gente a entender que os ramos da videira, eles choram. Assim como foi a nossa vida. E Jesus declarou, vocês são os ramos. E você pode estar nessa estação. Essa estação do outono, que caiu tuas folhas todas. E aí vem alguém com uma faca e te corta. A gente viveu isso aqui agora à tarde. Vem Deus e corta mais. Mas eu acredito que vai chegar o tempo do choro dos ramos, o choro. E eu fiquei imaginando, né? Eu não sei, deve ter vídeo na internet, mas eu fiquei imaginando aquilo caindo 1 litro por dia. E o Senhor falou, esse 1 litro é quando a gente não tem mais nada, só o Senhor. Porque essa seiva, ela vem da raiz. Sabe o que é a seiva? A seiva é aquela coisa branquinha da árvore, quando você quebra assim a seiva. Essa seiva, ela tem todos os nutrientes que a videira precisa para crescer e dar fruto. Todos os nutrientes da nossa vida, o Senhor falou. É a minha palavra. Então, quando você é cortado, o Senhor derrama a palavra nas pessoas, na tua ferida. E eu lembrei de uma canção do Rodolfo Abrantes que diz que das minhas feridas sai um poder para curar.
E eu profetizo sobre a sua vida, que das suas feridas saia poder para curar. Você às vezes pode estar na estação do outono, as suas folhas caíram e veio o jardineiro e cortou o ramo. E você está na estação do choro, mas esse choro vai produzir no início no início da primavera os novos brotos. Gente, isso é muito profético. Obrigada, Pai. E aí o Senhor me disse, toda dor gera algo. Toda dor. E o Senhor me levou lá longe Tem um versículo que eu não marquei aqui para os irmãos, mas é o versículo que fala, eu não sei a referência, eu posso depois botar na internet, da mulher que é grávida. E ele fala assim, eu acho que está em Isaías, ele fala assim, posso eu dar as dores e não fazer nascer? O Senhor um dia me perguntou, posso eu gerar as dores de parto e não nascer a vida? E a gente sabe, quem teve parto normal sabe, que quando a gente vê o rosto do nosso filho, a gente esquece de toda aquela dor, e aquela dor vira só uma história, um testemunho. Porque nasceu algo daquela dor. Então eu acredito que ministérios vão nascer na quarentena. Eu acredito. Ministérios de órfãos e viúvas, a verdadeira religião, vai nascer nessa quarentena. Ministérios de pessoas, eu já tenho visto, gente, pelos olhos da fé, irmãos que a gente nem imaginava, sabe, tá muito entrosado. O ministério deles estão nascendo, porque o Senhor cortou e podou esse ramo. Eu acredito que o avivamento, ainda que a gente olhe para essa quarentena e olhe essa igreja, gente, é porque vocês não têm essa visão, essa igreja vazia, a gente olha e fala o que pode sair de bom dessa quarentena. A gente amaldiçoa a quarentena. A gente fala, ai, que doença, essa praga. Eu mesmo falei lá em casa, meu Deus, não estou aguentando mais, não sei o quê. Ei, tudo é permissão do Senhor. As folhas do outono caem porque chegou a estação. E eu acredito que chegou a estação da igreja brasileira, que está caindo folha, tá? Tá morrendo irmão, gente sendo entubada, tá tudo, aos nossos olhos está tudo descontrolado, mas o Senhor quer te lembrar nessa noite, ei, faço eu ter dores e não nascer nada. E eu quero te convidar a você ler a história dos avivamentos, a história da Rua Azusa. Olha, a história da Rua Azusa aconteceu um terremoto naquela cidade. E o livro diz que os pastores falavam nos púlpitos, não foi o Senhor que mandou esse terremoto, matou todos os nossos irmãos. E um cara, William Seymour, ele se levantou e falou, foi Deus que mandou esse terremoto para matar todo mundo. Foi ele, porque foi desse jeito que ele trouxe o avivamento para a Rua Azusa. Porque os irmãos entenderam que não era com a força deles, que não era do jeito deles. Eles esqueceram de depender do Senhor. Eles achavam que a religião que ditava para eles o que eles tinham que fazer. Eles tinham o controle da igreja. Nesse tempo eu creio que vai nascer, não um descontrole da igreja, mas vai nascer uma dependência total do Espírito Santo, porque é isso que Ele quer. Uma dependência da seiva da videira. Nós seremos completamente dependentes e nós respeitaremos as épocas, as estações da nossa vida. O Senhor falou, respeitam e vivam essas estações. Respeitem, porque a videira, sendo uma planta, ela respeita o tempo e ela entendeu. Por que a gente não se rende? Por que a gente não depende? Eu te convido nessa noite a largar esse controle. O Senhor tem me dado palavras, gente, para a nossa igreja, para mim. E eu quero dizer que antes da palavra chegar até você, ela chegou para mim me ferindo mesmo, entre a alma e o espírito, sabe? E Ele falou, é isso que eu quero. É a rendição, é o arrependimento, é o quebrantamento, é isso. Porque algo vai nascer no meio dessa dor. Nós vamos nascer. Nós vamos
fundar ministérios novos no poder do Espírito Santo, não por nós, mas pelo Senhor. Eu creio nessa palavra. Encaminhando para o final, eu quero agora falar dos frutos. E aí a gente ouve na nossa vida de cristão que frutos é ganhar almas. E o Senhor falou, é também, mas não é só isso. Também é cuidar de vidas, ganhar alma, mas não é só isso que eu quero, não é só esse fruto. Existem muitos frutos. E aí o Senhor falou, não fazemos força para gerar frutos. Às vezes você fica fazendo força para ganhar o irmão, fazendo força para não sei o quê. Nós não fazemos força para gerar os frutos. Eles acontecem naturalmente se você permanecer na videira. Porque é a videira que vai dar a seiva para o teu fruto nascer. Então, não faça força. O Senhor te convida nessa noite, para com essa força. E tem até uma ilustração de um pastor que falou, eu fui lá perto eu tinha no meu quintal uma árvore de maçã e ela estava gemendo e eu fui olhar, o que é isso que está acontecendo com a planta? Aí o outro falou assim, ela está fazendo força para dar fruto. Isso não existe. A árvore dá fruto em sua própria estação, naturalmente. Os frutos são naturalmente. Nunca ninguém viu uma árvore fazer força para gerar. E o Senhor falou isso ao meu coração. Parem de se preocupar em dar frutos. Só permaneçam em mim, porque naturalmente vocês vão dar. Permaneça no Senhor. E aí, tentar dar frutos fala da nossa independência. E aí o Senhor, eu sempre falo essa frase para mim mesma. Será que eu estou fazendo algo com Deus? Será que eu estou fazendo algo para Deus? Sem Deus? Eu sempre me faço essa pergunta. Será que é mesmo o Senhor que está mandando eu fazer isso? Ou será que eu estou sendo independente? Como esse galho que foi ser independente e foi para o fogo. Eu faço isso sempre para mim. Porque... como Paulo falou, eu tenho esse espinho na minha carne de ser independente. Mas o Espírito Santo sempre me coloca no meu lugar. Ei, você depende de mim. Você depende do seu marido. Você depende do seu pastor. Você depende dos seus irmãos. E eu fico no meu lugar. Porque não é com a nossa força. Nós temos que ser naturais no Senhor. E o fruto vem. Mesmo quando a gente não está esperando. Fruto é um resultado de relacionamento. E Mateus 7:10. E eu quero contar um último testemunho meu. Que eu perguntei ao Senhor como eu conheceria as pessoas. Porque quando a gente começa a conhecer muita gente... e acaba sendo visto por muita gente, muitas pessoas, elas vêm, pelo menos comigo foi assim, querer se ficar mais íntimo, conversar e tal, e eu me preocupei, porque no início da minha conversão eu tive que abrir mão de amigos e seguir o Senhor. E um dia eu perguntei ao Senhor assim, como é que eu sei se o Senhor se agrada de uma amizade? E o Senhor me deu esse versículo, Mateus 7:10. Eu te reconhecerei pelos seus frutos. E ele me respondeu assim, vê os frutos. Porque eu reconheço vocês pelos frutos que vocês dão. Uau! Isso me assusta. Isso me assusta porque quais são os frutos que eu tenho gerado para o Senhor? Será que eu não estou gerando nada? Eu só estou atrapalhando quem quer gerar? Sabe? E o Senhor falou, eu te reconhecerei pelos seus frutos. Eu não vou te reconhecer pelo seu nome, pelo que você fez, pela sua amizade com as pessoas. Eu vou te reconhecer, eu vou te reconhecer pelos frutos que você me dá.
E aí eu parei para pensar, e depois disso, todas as pessoas, antes de eu me aliançar, de eu ficar mais íntima e tal, eu penso nessa palavra que o Senhor me deu, que está lá na Bíblia. Reconhece se dá fruto, porque se não der, minha filha, se junta não. Junta com os ramos que estão dando fruto para você, igual eu falei no início, você depende deles. E aí, por último, o Senhor falou: eu estou procurando os que permanecem. E permanecer é a única coisa nessa história toda que eu contei que depende de você. E o Senhor falou assim: a única coisa que eu deixei para você ser independente é você querer permanecer. E eu falei: meu Deus, eu quero. Me ensina a permanecer, sabe? Me diz quando eu estiver indo por um caminho que você não está, Senhor. Eu não sei se você tem esse medo, mas eu tenho muito. Muitas vezes no meu secreto eu falo assim: Senhor, eu vejo tantas pessoas se afastando do Senhor, eu não sou melhor do que elas. Nunca, Deus, nunca deixa eu me afastar de você, Pai. A minha oração, gente, sempre é essa: Senhor, não permita, porque a palavra do Senhor fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Nós não somos melhores do que aqueles que se afastaram por algum motivo. E eu sempre falo: Senhor, me ajuda a permanecer, Pai. E isso precisa de esforço. Para fechar, o Senhor me deu: isso precisa de esforço. O reino do Senhor, ele é conquistado com esforço. Gente, esse jejum que eu estou fazendo, eu sinto que o Senhor tem recebido ele, porque o outro que eu fiz, eu até falei isso para a juventude, eu senti que eu não fiz da forma correta, então o Senhor não aceitou, porque eu levei qualquer coisa para ele. E é esforço. Porque a nossa carne, ela não quer obedecer, ela não quer permanecer na videira, ela não quer, a nossa carne é ruim. Mas o nosso espírito, ele está pronto, o Senhor fala, o espírito está pronto, mas a carne, ela está ali gritando, ela não quer ficar. Mas nessa noite o Senhor está te convidando: ei, permaneça, porque isso não depende da videira, isso depende de você. O Senhor falou: permaneçam em mim. Satanás, ele sempre, ele está tentando deixar a gente independente. Eu conversei com uma pessoa semana passada e a pessoa falou assim para mim: eu olho para tudo que eu conquistei e eu penso, para que eu vou para a igreja? E ela reconheceu que ela estava errada. Ela falou: mas eu pensei. Eu falei: tá, mas volta, faz o caminho de volta. Permanece. Porque Satanás, ele coloca um brilho falso no nosso olho, até mesmo dentro de igreja. Porque você olha para outra igreja, é o famoso grama do vizinho, né? Olha que unção, né? Que ousadia dos irmãos. Olha como aquela ali se rasga no mistério. Olha que igreja linda, eu vou para lá. E aí, Satanás te engana. Porque aqui, nesse lugar, e eu falo isso, nesse lugar foi que eu me converti, foi que eu aprendi a Bíblia, que eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu recebi os dons proféticos. Foi nesse lugar que eu ouvi muitas pessoas dizerem que o Senhor não agia aqui, que não tinha profetada do altar, porque o nosso pastor resolveu ser um homem de Deus. Ele resolveu ser. E ele entendeu que profetada só na palavra. E isso me deixou apaixonada pela cultura desse lugar. Porque nada que o Senhor fale, nada está fora da palavra. E esse lugar, Igreja Batista de Rancho Novo, ela tem zelo
pela palavra. Isso é admirável nos tempos de hoje. Admirável. Pregações que uma pessoa pega um versículo desse tamanho e fala o que ela quiser. E eu não estou falando de pregações das pessoas, porque o Espírito Santo pode fazer isso. Mas pessoas que não têm conhecimento algum e nem base bíblica nenhuma e jogam uma palavra completamente humana para o povo. E o povo pega. Por quê? Porque não lê a Bíblia. E esse lugar existe palavra. E aí, para fechar, o Senhor te pergunta: quais são os seus frutos? Quais são os frutos que você tem gerado para o Senhor? E eu queria falar algo do céu mesmo, que o Senhor ministrou lá na minha casa. Ele perguntou: qual é o peso da minha opinião na sua vida? Porque eu costumo cantar para ele: vem com o peso da tua opinião, vem com o peso da tua opinião. E ele falou: qual é o peso que a minha opinião tem na sua vida quando eu for experimentar os frutos que você vai me dar? Será que os seus frutos são doces, como eu botei hoje na nossa devocional? Será que quando você ser provado, esses frutos vão ter gosto de Deus? Porque o inferno dá fruto também, mas é falso. Mas dá. E a Bíblia fala que quais são as obras da carne, que são tudo que está acontecendo. A promiscuidade, as mentiras, as invejas, são os frutos do inferno. Mas quais são os frutos que você tem dado para o Senhor? Eu vou orar nessa hora por dependência. Nós vamos clamar para que, como igreja, nós sejamos dependentes da palavra do Senhor. E como irmãos, nós sejamos dependentes uns dos outros. E isso é muito lindo, porque faz a cruz. Dependente do Senhor e dependente dos outros. E eu falei: Jesus, que coisa linda. Até me arrepio só de eu falar. Olha que coisa linda. Que coisa simples e perfeita que o Senhor deu pra gente nessa noite. Sejam dependentes de mim. E existe uma promessa para aqueles que são dependentes. Ele fala assim: tudo que vocês pedirem, se vocês permanecerem em mim e me obedecerem as minhas ordens, podem fazer. Isso aqui foi Jesus, tá? Podem fazer o pedido que vocês quiserem, e isso será concedido. Os verdadeiros discípulos. Como ele falou da verdadeira videira, existem os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. E isso resulta em grande glória, não para a gente, mas para o Pai. E eu não sei se isso te deixa feliz, mas tirar um sorriso do Senhor é muito bom. E a gente vai tirar sorrisos do Pai quando a gente oferecer a eles, como verdadeiros discípulos, frutos que produzem glória para o nome dEle. Vamos orar nesse momento. O Rodrigo vai estar ministrando essa canção antes de eu orar. E depois eu vou estar orando por dependência. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu
Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. Diga-se com fé, preparado pra mim. Diga isso mais uma vez, preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Me rendo, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Espírito Santo, nós queremos nos render a Ti, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, o quão somos dependentes, Senhor, da Tua graça. O quão somos dependentes da Tua misericórdia, que é o fato de nós não sermos consumidos, Pai, todos os dias. Oh Deus, eu quero pedir perdão, Senhor, pela nossa independência, Jesus. Nos perdoa, Senhor, porque quando somos independentes, nós dizemos para o Senhor que no nosso lugar nós faríamos melhores, nós faríamos diferente, Pai. Ah, Jesus, nos perdoa, Pai. Perdoa a Tua igreja, a igreja brasileira, que tem resmungado no meio do deserto. Oh, como o povo do Egito que andou 40 anos sem entender porque estava ali. Nós estamos murmurando aquilo que cabe a Ti fazer, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós somos independentes. Nós acordamos a hora que queremos. Nós oramos a hora que queremos. Senhor, nós fazemos tudo da forma que a gente quer, Senhor. Ah, Deus, nos perdoa. Eu oro para que o Senhor olhe para a Tua noiva nessa noite com compaixão. Nós não queremos ser galhos
Deus, que seja independente e que o Senhor corte a gente e jogue no inferno. Nós não queremos, Senhor, lá não é o nosso lugar, Pai. Oh Deus, eu oro para que nessa noite o peso da tua opinião venha sobre a igreja brasileira, o peso da opinião do jardineiro. Oh Jesus, é o Senhor que poda os nossos ramos, Pai. É o Senhor que nos faz chorar o choro da videira, Pai. É o Senhor. Para que a gente cresça, a gente precisa sentir dor, Pai. A videira nunca nos abandona. Oh, a videira nunca deixa de entornar a seiva. Ainda que a gente esteja machucado, está jorrando um rio de vida dos nossos corações, Pai. O Senhor nunca nos abandonou. Mesmo que a gente achasse que fôssemos completamente independentes de Ti, o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nos fere, é porque pra gente não achar que a gente não precisa de poda, pra gente não achar que a gente sabe sozinho produzir frutos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela poda necessária na nossa vida. Obrigado porque quando a gente achou que ia, o Senhor mandou a gente voltar para casa, Pai. O Senhor falou: não, vocês ainda não me adoraram no quarto, vocês ainda não cumpriram Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta e me adora, e só me adora. Igreja brasileira, adore o Senhor. Ei, o Senhor está te convidando a entrar no quarto, a fechar a porta e parar de pedir. Senhor, nós não queremos parar de pedir. A gente quer parar de te pedir porque, como a planta entendeu que precisa respeitar as estações, nós precisamos respeitar o inverno da nossa vida, Pai. Para que assim venha a primavera, Jesus. Obrigado porque não é primavera o ano todo, senão a gente não dava valor a isso, Pai. Obrigado porque Tu és perfeito. Porque se nós estivéssemos, Senhor, vivendo como a gente quisesse, a gente já teria sido cortado e lançado fora, Pai. Oh Deus, estabeleça Teu domínio sobre a nossa vida, a videira verdadeira. Tu és a videira verdadeira. Tu és a videira verdadeira, a videira que os judeus não entenderam o que era para fazer. Nós estamos aqui, Jesus, aceitando essa videira na nossa vida, Pai. Eu quero dizer que eu te aceito. Nós aceitamos as podas, nós aceitamos os invernos, os outonos, nós aceitamos, Senhor. A gente se rende, Jesus. Obrigado, Pai, porque ainda dá tempo de reconhecer, Pai. Ainda dá tempo da gente gerar frutos para o Senhor. Oh, Deus, ainda há tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Senhor, nós estamos vivendo dias que é o fim, eu sei que é. Os sinais estão se cumprindo, Pai. Oh, Deus, que a gente nunca se esqueça da raiz dessa videira, que é a Tua palavra. Senhor, que essa palavra, a palavra da verdade, seja, Senhor, seja para nós o nutriente, assim como são para as plantas, que seja como um nutriente na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, agora eu quero orar, Jesus, te pedindo, Pai, nos ensina, Pai, a permanecer, Jesus. Que a gente permaneça no caminho, Pai. Tua palavra diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E eu quero orar, te dando autoridade na nossa vida. Nos fale, Deus, quando a gente estiver indo por caminhos que não é o Teu. Eu peço que o Senhor nos fale. Não nos deixa viver sem Tua presença, Jesus. Oh Deus, sem a Tua presença é a morte para nós.
É a morte para nós, Senhor. Viver sem Ti é a morte para nós, Pai. Oh, não nos deixe viver sem Ti, Pai. Nós Te reconhecemos como o Todo-Poderoso, o justo e bom. Tu és o Deus que tem o domínio, o controle sobre todas as nações, sobre todas as épocas da nossa vida. Nós queremos, Senhor, Te dar as honras. Nós declaramos nessa noite que somos dependentes, totalmente dependentes do Teu amor, da Tua palavra, do Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Eu oro, Deus, e Te entrego. Eu Te entrego aquilo que o Senhor me pediu para fazer essa noite. Tá aqui, Senhor. Que as pessoas levem para o coração, não a minha palavra, Jesus, mas a Tua, Pai. Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu, Pai? Sou miserável homem. Quem sou eu, Jesus? Oh, Deus, que seja a Tua palavra, porque é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu Te amo, Pai. Obrigado. Obrigado por esse alimento, Jesus. Amém. Glória a Deus. Tu és a videira verdadeira e eu dependo de Ti, e eu dependo de Ti. Tu és a videira verdadeira, eu permaneço em Ti, eu permaneço em Ti. Oh, Tu és a videira verdadeira e eu dependo de Ti, e eu dependo de Ti. Oh, Tu és a videira verdadeira